Olá, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre a graça da salvação. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. Eu já queria iniciar esse vídeo relembrando, fazendo um resumo dos dois vídeos que fizemos anteriormente, que trata do tema da graça. Como eu apresentei lá no primeiro vídeo, o título, o tema, o texto base, o capítulo base do nosso conteúdo da graça, que se encontra lá em Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 10, que vai falar sobre a graça do Espírito. E como eu falei para vocês, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração para estar falando sobre esses três tipos de graça: a graça de Deus, a graça de Jesus Cristo e a graça da salvação. Então, essas graças que se resumem em uma, elas estão interrelacionadas, elas se relacionam. Então, nós falamos sobre a graça de Deus, que o que é necessário para alcançarmos a graça de Deus? A humildade. A graça de Jesus Cristo, que o que é necessário fazermos para alcançar a graça de Jesus Cristo? O arrepender-se, o confessar dos pecados. E a graça da salvação, que iremos estar falando sobre essa graça no vídeo de hoje. E eu já queria iniciar compartilhando com vocês o testemunho dessa semana. O que aconteceu comigo no processo para gravar esse vídeo. Na verdade, esse vídeo, já gravei esse vídeo quando eu costumo gravar, que é aos domingos, e postar quando chego da igreja. Mas quando eu cheguei da igreja para postar o vídeo, editar e postar, e aí veio ao meu coração para não postar. E por que eu não postei? Na verdade, eu não posso pregar algo que eu não vivo. Eu não posso pregar o Evangelho se eu não vivo o Evangelho. E naquele momento, quando eu gravei o vídeo, eu estava triste. Ou seja, eu estava sem a alegria da salvação. Por quê? Porque quando nós fazemos algo, pecamos contra o Espírito Santo de Deus que está em nós, nós entristecemos o Espírito Santo. E consequentemente nós ficamos tristes. Se o Espírito Santo de Deus está em nós, nós fazemos algo contra o Espírito Santo. Consequentemente, ficamos tristes porque pecamos contra o Espírito Santo. Então, eu fui orar, me arrepender do meu pecado, diante da cruz, diante de Jesus Cristo. Pedi perdão para que Ele pudesse então me perdoar e restituir então a alegria da sua salvação. Então eu fui orar a Deus, e Deus é tão maravilhoso que na minha sequência de leitura da Bíblia, que são 3 versículos por dia para ler a Bíblia no período de 1 ano, essa palavra que eu iria ler de qualquer forma, para vocês verem como Deus ele é perfeito, não é por acaso. Tudo que acontece na nossa vida não é por acaso, mas ela acontece porque Deus permite, porque Deus ele é perfeito. Você não está assistindo esse vídeo aqui por acaso. Deus te trouxe esse vídeo para trazer uma palavra ao seu coração. Então acompanha comigo até o final, que eu tenho uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Então eu fui, dando continuidade, eu fui ler, orei, me arrependendo diante de Jesus Cristo, e fui ler a palavra que eu iria ler normalmente no meu cotidiano. E a palavra que eu li, foi a resposta de Deus dentro da minha oração. O perdão divino dentro da palavra de Deus, que eu vou compartilhar com vocês para você ver como Deus é poderoso. E nada na nossa vida acontece por acaso. Salmos 116, eu vou ler do versículo 1 ao 13, que vai nos dizer assim. Salmos 116, 1 ao 13, que o título, inclusive, fala sobre a gratidão pela salvação, como Deus é maravilhoso e tremendo, que vai dizer assim: amo ao Senhor, pois Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor por misericórdia, porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu o invocarei enquanto viver. As cordas da morte me cercaram, as angústias do inferno se apoderaram de mim, sofri tribulação e tristeza. Como eu falei para vocês, a tristeza por causa do pecado que estava no meu coração.
Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso e justo é o Senhor, o nosso Deus é cheio de compaixão. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. Volta, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Pois tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda, para que eu ande perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Crie, por isso falei, estou muito aflito. E a minha perturbação disse: todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. A palavra de resposta ao meu coração. Mas mesmo Deus testificando dentro da sua palavra do perdão em cima daquilo que eu tinha feito, entristecido do Espírito Santo, mesmo assim ainda eu não estava com a alegria da salvação, não tinha restituído a alegria da salvação. Então eu fui clamar ao Senhor para que pudesse restituir a alegria da salvação em meu coração, assim como fez Davi lá no Salmo 151, após pecar com Betseba. Ele então vai clamar ao Senhor: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. E Deus então restituiu a alegria da salvação de Davi, assim como Ele restituiu a alegria da salvação do meu coração. E por isso eu estou aqui para falar sobre a graça da salvação, porque nós temos que ter a alegria da salvação dos nossos corações. E como fazer? O que eu posso fazer para alcançar a salvação? Antes, o que é a salvação? O que é a salvação? De maneira simples, a salvação é a libertação dos pecados. Se você fizer uma pesquisa rápida no dicionário ou no Google, o que é salvar, você vai ver que é libertar de uma situação de perigo, é livrar de uma situação de perigo. E no caso da salvação de Deus, da graça da salvação, é a libertação dos pecados e, consequentemente, da morte. Porque a consequência do pecado é o quê? A morte, e a morte eterna. E a graça da salvação, ela vem para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. E o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer para alcançar a graça da salvação? Essa maravilhosa graça é simples, pela fé em Jesus Cristo. Simplesmente, simples assim. A fé em Jesus Cristo nos proporciona a salvação. E para testificar o que eu estou falando para você, vamos ler algumas referências bíblicas. Primeiro, em Romanos 10, versículo 9. Eu amo o livro de Romanos porque ele é um livro muito espiritual. É uma revelação muito grande, divina, que Deus deu ao apóstolo Paulo. E eu vou ler com vocês aqui, Romanos 10, 9, que vai dizer assim: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Vamos ler mais uma referência, para testificar do que eu estou falando para você. Atos 15, versículo de número 11, vai nos dizer assim, 15, 11. Cremos, porém, que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. Também temos um exemplo na Bíblia Sagrada, quando Paulo e Silas são presos por causa do Evangelho, por causa de estarem falando do amor de Deus, do amor de Jesus Cristo. Eles são presos, encarcerados. E ali eles estão, mesmo presos, mesmo sofrendo, eles estão louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Para vocês verem como é maravilhoso ter a graça do Senhor Jesus Cristo, como é maravilhoso ter o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Porque Ele nos proporciona uma alegria que nada pode tirar. As circunstâncias externas não interferem nessa alegria, porque mesmo sofrendo, a alegria permanece, porque ela está no nosso interior. Ela é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus, não pelo que há e pelo que tem nesse mundo. E ali eles estão louvando e agradecendo o nome do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que em Atos
capítulo de número 16, do 25 ao 31, que vai falar sobre essa história, que eles estavam orando, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, e de repente dá um terremoto, e o cárcere, as portas dos cárceres são abertas. Então o carcereiro, ficou muito apavorado, ele vai tentar tirar a sua vida. E Paulo então vai gritar: não faça tal coisa, todos estamos aqui. Então o carcereiro, ele vai se prostrar diante dos pés de Paulo e Silas e vai perguntar: o que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Então Paulo vai dar uma resposta simples, e eu acho que é a resposta mais sublime que há na Bíblia para o que precisamos fazer para alcançar a salvação. Ele vai dizer assim para o carcereiro: crê em Jesus Cristo, e você e a sua família serão salvos. Que resposta simples e poderosa. Então, o que precisamos fazer é simplesmente crer em Jesus Cristo para alcançarmos a salvação. Mas aí você se pergunta então para mim: Júnior, eu só preciso crer em Jesus Cristo para alcançar a salvação? E a resposta é sim, você só precisa crer em Jesus Cristo para alcançar a salvação. E se você não fez isso ainda, eu te convido a fazer aí onde você está. Levante sua mão e diga: Jesus Cristo, eu te confesso como único e eterno Salvador da minha alma. Você só precisa fazer isso para alcançar a salvação. É simples de alcançarmos a salvação. E para testificar que eu estou falando para você que você não precisa fazer nada além disso, eu vou ler para você em Gálatas 2:16, que vai dizer assim: sabemos que os homens não é justificado pelas obras, ou seja, a justificação pela fé. Não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Não são as minhas obras que vão me proporcionar a salvação. Vamos ler aqui em Efésios 2:16. Olha o que diz a palavra de Deus. Efésios 2:16, do versículo 8 ao 9, vai dizer assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos. Então não é a obra que vai me proporcionar a salvação. Aí você pode estar se perguntando: então por que os evangélicos, os crentes, eles dizem: não fazem isso, não fazem aquilo, não pode isso, não pode aquilo? É simples. É porque não é que as obras vão me proporcionar a salvação, mas as obras são a consequência da salvação. Compreendeu? Vou explicar de maneira mais simples para você. As obras, o que eu faço, ou o que eu evito fazer, que desagrada a Deus, que desagrada ao Espírito Santo de Deus, que desagrada a Jesus Cristo, é apenas o fruto, é apenas a consequência daquilo que eu já alcancei em Cristo Jesus. Porque quando eu alcanço a salvação, e consequentemente alcancei a graça de Jesus Cristo, que é por meio da graça de Jesus Cristo que nós alcançamos a graça da salvação, é só por meio dele, eu crucifiquei o meu eu, as minhas vontades, o meu ego, os meus desejos na cruz do Calvário. E ressuscitei com Jesus Cristo um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. E as minhas obras, aquilo que eu pratico, aquilo que eu faço, são obras do Espírito, são frutos do Espírito, como diz lá em Gálatas 5, capítulo 5, que vai dizer assim, que os frutos do Espírito são o amor, é a paz, é a alegria, é a bondade, a longanimidade, a benignidade, a mansidão, o autocontrole. Então isso é fruto já de eu ter alcançado a salvação. Não é que eu praticando boas obras
eu vou alcançar a salvação, mas elas são o resultado daquilo que eu alcancei em Jesus Cristo. Então o que eu faço, o que eu evito de fazer, é apenas por gratidão a aquilo que Jesus Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É porque eu não quero entristecer o Espírito Santo. É porque eu não quero entristecer Jesus Cristo. Minha esposa fala que quando ela era adolescente, ela não fazia algo que desagradasse ao pai dela. Por quê? Porque ela não queria ver o pai dela triste, por amor a ele. E assim que nós devemos viver nosso relacionamento com Jesus Cristo. Nós não fazemos ou deixamos de fazer algo que desagrada a Deus, porque por medo do castigo, por medo de algo ou de algum falatório, mas pelo amor a Jesus Cristo. Simplesmente por isso. E aí então vamos para finalizar. Eu te pergunto, se Jesus vier agora, você será salvo? Você tem certeza da sua salvação? Porque a alegria da salvação, ela é proporcionada em nosso coração pelo Espírito Santo. Não é que eu mereça, não é que eu fiz algo para merecer essa salvação. É unicamente pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de Deus Pai, que nós alcançamos a salvação. E não adianta mentir. Eu posso falar com a boca, vou ser salvo, eu sou salvo. Mas no meu coração diz que não. O Espírito Santo diz que arestas precisam ser ajustadas. Porque eu preciso melhorar na presença de Deus. E Ele testifica no meu coração. Se vier hoje, eu serei salvo. E essa é a alegria da salvação em Cristo Jesus. Não porque eu deixei de ser pecador, mas porque o amor me alcançou. E eu entendi o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. Eu entendi, eu conheci Jesus Cristo verdadeiramente. Quando eu tinha cerca de uns 16 anos, 17 anos, eu tive um sonho em que eu estava numa sala, que era inclusive uma salinha no interior, onde eu morei, lá na Vila do Nereu, no interior do Pará. E eu estava dentro de uma sala, que era a sala que eu estudava na 6ª série. E eu olhava pela janela da sala e via no céu os anjos descendo, com as trombetas, tocando vários anjos. E ali, vinham os anjos ali, passavam por perto de mim, e eu, caraca, será que o anjo não vai me levar? E ali foi uma situação tão angustiante, que eu não quero mais sentir. Porque Deus estava me mostrando que eu não seria salvo se Ele viesse. Ele estava me mostrando que eu precisaria conhecer Jesus Cristo. E ali então, a partir daquele momento, eu comecei a buscar a Deus, para realmente conhecer Jesus Cristo, porque foi uma sensação tão horrível. E eu tenho certeza que a sensação, para aqueles que não irão alcançar a salvação, será muito pior. É algo terrível. Então, busque alcançar a salvação. Se ainda não confessou Jesus Cristo, confesse Jesus Cristo como seu único, suficiente e eterno Salvador. Se você ainda não tem a alegria da salvação, busque em Deus o que precisa ser feito para você alcançar. Se você ainda não entendeu, busque em Jesus Cristo, que é Ele quem revela. É o seu Espírito Santo que revela o plano salvífico de Deus. A loucura da salvação, que para os homens é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E existe 2 extremos para aqueles que dizem que alcançou a salvação. Aqueles que verdadeiramente alcançaram e aqueles que dizem. Porque só Deus conhece o nosso coração. E existem 2 extremos. Aqueles que dizem, que você pergunta e fala que é salvo, porque acha que não está pecando, porque acha, porque eu vou para a igreja todos os cultos, porque eu leio a palavra, porque eu oro, porque eu faço isso, faço boas obras, por isso e por aquilo. E existe um erro muito grande, porque, como eu falei, a salvação ela não é alcançada pelas minhas obras, ela é alcançada pela graça de Jesus Cristo. E existe um erro, por quê? Porque essas pessoas acham que vão ser salvas porque estão andando dessa forma. E esquecem que todos nós somos pecadores. Eu sou pecador,
Você é pecador. E a todos os momentos nós estamos pecando. Como Jesus Cristo dá um ensinamento na sua palavra, que se você, quando aquele homem vai perguntar para ele, só de pensar, eu já estou praticando o pecado. Só de pensar, eu já adulterei. Então, só de pensar em algo contra o meu irmão, a mentira, a fofoca, tudo isso é pecado. Então eu devo estar policiando-me. E não existe pecadinho, pecadão para Deus. Tudo é pecado. A mentira, seja o roubo, seja o homicídio, tudo é pecado. Mas nós, seres humanos, julgamos, esse pecado é mais pesado que aquele. Mas para Deus, tudo é pecado. Então nós devemos estar nos policiando, pedindo perdão para Deus, pela sua misericórdia. Porque nós somos pecadores. E a salvação não vem porque eu vou deixar de ser pecador, porque eu deixei de ser pecador. Quando a Bíblia nos diz assim, sede santo como eu sou santo. Não é que eu não vou ser mais pecador. Essa é a minha natureza pecaminosa. Mas é que eu me santifico diariamente. Eu busco a santificação todos os dias. Eu busco misericórdia em Deus todos os dias. Me perdoa, me ajude a vencer as minhas fraquezas. Isso é santificação para alcançar a salvação. E também existe aquele outro extremo que não entendeu o verdadeiro significado da morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. E se sentem imerecedores, mas eles colocam ali numa situação, porque nós somos imerecedores, mas eles não entenderam verdadeiramente o real significado de Jesus Cristo, do que Jesus Cristo fez por nós. E acabam não desfrutando, não se alegrando na alegria da salvação, porque não compreenderam verdadeiramente isso. Eu não sei o que você praticou no seu passado, eu não sei o que você anda praticando, mas se você confessar e pedir força para Jesus Cristo, pedir perdão pelos seus pecados e evitar cometê-los, pedir força em Jesus Cristo, você vai alcançar a salvação, porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e Ele ressuscitou no terceiro dia, para que eu e você pudéssemos ressuscitar com Ele e termos a vida eterna. Nós só deixaremos de ser pecadores quando este corpo corruptível se transformar num corpo incorruptível, num corpo de glória que estará com Jesus Cristo. Então, não permita que Satanás acuse na sua mente e no seu coração, falando que você fez isso ou aquilo, porque não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Abrace a cruz, se achegue aos pés de Jesus Cristo, para que você possa realmente desfrutar da alegria da salvação e ter a certeza, se Jesus Cristo vier agora, você será salvo. Não importa o que você fez. Confesse a Jesus Cristo. Busque em Jesus Cristo o perdão, porque Ele está de braços abertos para te receber, para te perdoar. E hoje você tem a chance de desfrutar dessa maravilhosa graça, de se alegrar na presença de Jesus. E eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, assim como ela me ensinou, porque essa palavra de Deus ela é poderosa, ela não é minha, ela é de Deus, e ela me ensina, assim como eu espero que ela também atinja o seu coração, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.